No dia de hoje, 6 de agosto de 2020, foi publicado na imprensa oficial da União a Instrução Normativa 73 de 2020, que traz uma nova regulamentação, algumas novidades acerca da atividade de pesquisa de preços. No ano de 2018, em parceria com o Grupo JML, nós publicamos o livro Planejamento e Análise de Mercado para as Contratações Governamentais. Na época, nós tínhamos em vigor a Instrução Normativa 05 de 2014. A Instrução Normativa que hoje inaugura um novo marco regulatório, em verdade, não traz muitas novidades, algumas pequenas, significativas, e também confirma algumas posições que nós já defendíamos anteriormente. Então, nesse vídeo, eu vou comentar as novidades, as mudanças e mostrar para todos vocês o que agora vai imperar em razão da nova regulamentação. Então, fiz uns destaques e vamos a eles. Bom, o primeiro ponto nós vamos encontrar logo no parágrafo 2º do artigo 1º, que trata da obrigatoriedade de órgãos municipais e estaduais, quando executarem recursos da União, adotarem os procedimentos previstos nas normas. E no parágrafo 3º, nós vamos encontrar uma disposição específica que já defendíamos anteriormente, no sentido de que, para a aferição da vantajosidade de adesões de atas de registro de preço, deve ser observado o disposto nesta instrução normativa, isto é, órgãos não participantes que desejarem aderir a atas de registro de preço de outros órgãos deverão fundamentar a sua justificativa quanto ao plano econômico com base nas disposições utilizando parâmetros de pesquisa e critérios metodológicos de investigação de mercado, a fim de justificar a economicidade da adesão da ata. Já no artigo 2º, nós vamos encontrar as definições, os conceitos de valor estimado e de preço máximo. Essas definições nós já tínhamos proposto aqui no nosso livro, Planejamento e Análise de Mercado nas Contratações Governamentais. Quem tiver interesse pode me solicitar pelas redes sociais e eu posso encaminhar o e-book. Lá no nosso capítulo 10, a norma traz, a meu aviso, como efetiva novidade, o conceito de preço máximo, no inciso 2º, e também o conceito de sobrepreço, que reproduz um pouco o conceito de sobrepreço trazido na lei das estatais, a Lei 13.303. Bom, então ele diz, inciso 2º, preço máximo, valor de limite que a administração se dispõe a pagar por determinado objeto, levando-se em consideração o preço estimado, os aspectos mercadológicos próprios, a negociação com o setor público e os recursos orçamentários disponíveis. Então, o conceito de preço máximo, conforme nós defendemos na nossa obra, é de que o preço máximo é um critério de aceitabilidade de proposta e que, como critério de aceitabilidade de proposta, ele é um preço de referência discricionário. Tanto que no conceito do inciso 2º ele diz que ele será determinado levando em consideração aspectos como o preço estimado, ou seja, não obriga que o valor máximo seja o próprio valor estimado, muito embora este seja um parâmetro mais usual, mas ainda aspectos mercadológicos próprios, a negociação com o setor público e recursos orçamentários disponíveis. Logo, a conclusão é no sentido de que o preço máximo pode tanto ser o valor de referência, ou seja, a média ou a mediana do mercado, como também acima dele ou abaixo dele. Mais um pouco à frente nós vamos voltar a esse tema, porque nas disposições finais ele dá uma explicada um pouco mais minudente sobre esse assunto. Quanto ao sobrepreço, mais uma vez a gente tem um exemplo de uma norma que deixa espaço para a interpretação e perde a oportunidade de precisão. Ele conceitua o sobrepreço como preço contratado em valor
expressivamente superior aos preços referenciais de mercado. A norma se omite em oferecer o que seria um parâmetro para que se considerasse, um parâmetro percentual, um parâmetro de comparação, para se considerar o que é expressivamente. Por expressivamente, portanto, cabe método interpretativo. Sabemos bem que preço de mercado, que mercado é um comportamento em sede estatística. O mercado ele apresenta uma curva. A curva vai do menor preço encontrado até o maior preço encontrado. De um modo geral, essa curva ela tem um caminho linear, regular. E nesse sentido, deve ser considerado expressivamente superior não aquele preço mais alto, mas aquele que se coloca muito acima dos preços de mercado. Dependendo do objeto, esse muito acima pode ser 50%, esse muito acima pode ser 30%. O que importa é nós fazermos uma comparação para concluir pela prática do sobrepreço em como o mercado se comportou dentro da curva, como os preços foram se diferenciando. Aquele que desgarrou demais para cima deve ser considerado, então, um preço excessivo. Lembrando que, em especial, serviços profissionais, normalmente serviços prestados de maneira predominantemente intelectual, auditorias, assessorias, consultorias, normalmente não há uma curva muito homogênea no mercado. Profissionais do mesmo gabarito podem cobrar valores de honorários de hora homem com uma diferença bastante significativa. Aí a identificação de prática de sobrepreço se tornaria naturalmente uma atividade um pouco mais delicada. Já no artigo 3º, que trata da formalização nos autos do processo da contratação da atividade de pesquisa de preço, ele traz, os incisos são simples, mas ele traz no inciso 5º um dado muito interessante, que é a justificativa para a metodologia utilizada, em especial para desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicável. É bem verdade que no momento em que nós fazemos uma coleta de dados, pode haver, dentre os dados coletados, algum que venha a se desgarrar da concentração mais homogênea do conjunto de dados coletados. Há métodos de identificação de preços discrepantes, tanto para cima quanto para baixo. E no nosso livro, na nossa obra, nós defendemos aqui o uso, lá no capítulo 24, o tratamento crítico dos dados coletados, proposta de métodos de cálculo de dispersão dos preços obtidos para afastamento de valores discrepantes. Então lá nós apresentamos uma proposta de planilha com base em desvio padrão para a adoção do coeficiente de variabilidade, que tem exatamente esta função, e uma função matemática, uma função objetiva, um critério objetivo, para reunir os dados coletados e, jogando nessa planilha, com essa fórmula, ele vai identificar se do conjunto de dados coletados, algum deles se discrepa. O nosso padrão utilizado, a proposta que nós fazemos, é usar como cálculo de coeficiente de variabilidade de 25%. Se um preço ficar com o CV, coeficiente de variabilidade, até 25%, ele é considerado homogêneo em relação aos demais. Se ele superar os 25%, ele deve ser retirado do conjunto de dados coletados e a média ou a mediana a ser aplicada deve desconsiderá-lo. Quanto aos parâmetros de precificação, isto é, as fontes de dados para coleta, as fontes de consulta para a coleta de dados de precificação, uma pequenina novidade
e que não mexe muito e pode eventualmente até ser um pouco perigosa. Ele diz lá no inciso 2º do artigo 5º, quanto aos parâmetros, no caso da fonte, aquisições e contratações similares de outros entes públicos firmadas agora no período de até 1 ano anterior à data da divulgação do instrumento convocatório. Então, na norma anterior, na IN anterior, ele considerava que os preços praticados em outros órgãos públicos, em contratos, em licitações, em atas de registro de preço, em contratações diretas, poderiam e podem naturalmente ser fontes de dados de coleta de preço, desde que ele utilizava a expressão em contratações recentes. O recente, para a norma, eram licitações, contratos e atas de registro de preço encerrados até 6 meses da data da coleta de preços. E agora a norma resolveu estender esse prazo de considerar válido os preços recentes em até 1 ano. Na prática, isso não pode significar um dado cartesiano objetivo. Há nichos de mercado, há produtos, há segmentos em que a variação de preços pode ocorrer com maior volatilidade. Portanto, a equipe técnica responsável pela pesquisa de preço deve bem avaliar se pode considerar como válido, por exemplo, uma licitação ocorrida há menos de 1 ano, mas que, eventualmente, dentro do preço de mercado, aquele segmento já variou o suficiente para não ser possível adotar aquele preço, ainda que anterior a 1 ano, como um parâmetro de precificação. Ainda com relação aos parâmetros, em relação à consulta formal a ser realizada diretamente a possíveis fornecedores ou prestadores de serviço, a nova instrução normativa se ocupou de descrever quais os requisitos mínimos que a resposta deve apresentar. Então ele coloca lá no artigo 5º, o parágrafo 2º, inciso 2º, obtenção de propostas formais, contendo no mínimo, aí a proposta que é a resposta do fornecedor consultado, deve ter a descrição do objeto, valor unitário e valor total, número do cadastro da pessoa física ou do CNPJ do proponente, se pessoa jurídica, endereço, telefone de contato e a data da emissão. Ainda com relação a esses parâmetros, o registro nos autos da contratação, é o inciso 3º, da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram proposta como resposta à solicitação de que trata esse dispositivo. Ele inclui um pouco de dados mais detalhados acerca da identidade de quem respondeu, mas também a relação de empresas consultadas e que não foram e que não atenderam à solicitação da administração. O capítulo 3 da Instrução Normativa 73 de 2020 traz, aí sim, inovações em relação à norma anterior. Mas são inovações que não ajudam muito, nós vamos ver. O capítulo 3º, ele trata de regras específicas acerca da atividade de pesquisa de preço. E, logo no artigo 7º, fala sobre a investigação de mercado nas contratações por inexigibilidade de licitação. Diz assim: os processos de inexigibilidade de licitação deverão ser instruídos com a devida justificativa de que o preço ofertado à administração é condizente com o praticado pelo mercado, em especial por meio de... Bem, antes da gente avançar nos parâmetros, ele está agora dando conta de que na inexigibilidade de licitação ele vai apresentar alguns parâmetros que vão indicar para a administração de que o preço do executor ele é coerente, condizente. Vejam, ele não fala em média, em mediana ou menor, e nem é para dizer isto, mas apenas que ele é coerente, condizente com o mercado, isto é, ele está dentro da curva aceitável de mercado. No inciso 1º, ele diz, como parâmetro de comparação do preço do executor escolhido com o mercado, documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idênticos,
comercializados pela futura contratada, emitidos no período de 1 ano anterior à data da autorização da inexigibilidade pela autoridade competente. Bem, em relação a esse inciso primeiro, nós temos aqui uma fragilidade bastante importante. Há casos de inexigibilidade de licitação em que os produtos não são idênticos. Dou como exemplo os serviços de T&D, de treinamento, desenvolvimento e ensino. Há projetos de capacitação que são solicitados e customizados exatamente de acordo com a necessidade do cliente e que pode ter conteúdo programático, carga horária, metodologia que não tenha parâmetro de identidade com outro projeto de capacitação já apresentado anteriormente. Então eu penso que aqui nós temos uma certa fragilidade. Lembrando que no nosso livro, lá no artigo 17, ou no capítulo 17, nós vamos ver o que nós dispusemos acerca dessa atividade nas contratações por inexigibilidade e por dispensa de licitação. E a norma da IN 073 não desmerece o que nós colocamos por lá. O inciso segundo apresenta um outro parâmetro, além dos preços do próprio executor praticados anteriormente. Tabelas de preços vigentes, por exemplo, poderia ser tabela de honorários, divulgadas pela futura contratada em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, contendo data e hora de acesso. É muito difícil em serviços, por exemplo, essa é um parâmetro que, quando muito, se dará na compra de produto comercializado em caráter de exclusividade, e isto se o próprio detentor da exclusividade oferecer esse produto na rede mundial de computadores. Serviços singulares e serviços artísticos, eles não são anunciados com preços de tabela. Então esse inciso segundo acaba sendo frágil. No parágrafo 1º, ele dá a brecha, o espaço, eu vou usar um termo melhor, mas ele dá o espaço para que nós utilizemos parâmetros diversos. Ele diz ali: poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificado nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente. Por isso, recomendo fortemente a leitura do nosso capítulo 17 do nosso livro, em que eu apresento quais são as características de cada hipótese de inexigibilidade. Há casos, por exemplo, de exclusividade absoluta, só tem um. Então, o mercado é composto só daquele detentor da exclusividade. Mas há casos de exclusividade relativa, como, por exemplo, exclusividade territorial. Uma fábrica, um fabricante, ele tem distribuidores com representação comercial exclusiva em cada estado da federação e no Distrito Federal. O que significa dizer que há pluralidade de fornecedores, porém, circunstancialmente, aquele localizado no estado não vai conseguir comprar do distribuidor de um outro ente da federação. E há casos de exclusividade pontual em que se entrega uma exclusividade destinada a certo produto, para certo cliente e também por prazo certo. Logo, os parâmetros fixados aqui no inciso 1º e no inciso 2º não são muito úteis para compor a justificativa de preços. O parágrafo 2º, ele dispõe que, excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto anteriormente, a justificativa de preço pode ser realizada com objetos de mesma natureza. Caso, parágrafo 3º, a justificativa de preço aponte para a possibilidade de competição no mercado, vedada está a inexigibilidade. Bom, é lógico que se houver possibilidade de competição no mercado, sem dúvida alguma, a inviabilidade de competição não estará consignada. Mas eu temo muito pela aplicação desse parágrafo 3º
de forma literal. Só existe um caso em que a investigação de mercado não vai apontar preços de outros executores, que é a inexigibilidade para a exclusividade. Na contratação de serviços singulares, há pluralidade no mercado e, portanto, os preços podem ser comparados, o que não significa dizer que há viabilidade de competição entre os executores em razão dos seus preços ofertados. Então, nós temos que, quanto à questão dos serviços singulares e profissionais do setor artístico, apagar essa ideia de que se tem muitos que executam, então pode ter licitação. Sim, pode ter muitos que executam, todavia o objeto deles, talento artístico ou produto intelectual, não é cotejável objetivamente para se submeter a um torneio licitatório. E, finalmente, no parágrafo 4º, ele trata das dispensas de licitação. Ele diz, olha, o disposto nesse artigo aplica-se no que couber às hipóteses de dispensa de licitação, em especial as previstas no inciso 3º, guerra ou grave perturbação da ordem pública, as emergenciais, no inciso, cita mais uns 2 ou 3 incisos. Ora, esse dispositivo é infeliz. Ele diz que se aplica parâmetros de precificação da inexigibilidade de licitação nas hipóteses de dispensa no que couber. Não cabe nada. A dispensa de licitação é uma alternativa ao torneio licitatório. O torneio licitatório é perfeitamente possível, porém, diante de uma situação fática, a norma reconheceu que o gestor pode afastar o dever geral de licitar, circunstancialmente naquele caso concreto, mas a licitação é possível, logo os objetos são cotejáveis. Portanto, a pesquisa de preços a ser realizada nas dispensas de licitação devem seguir rigorosamente os mesmos critérios e metodologias que nós utilizamos na contratação com licitação, justamente porque na dispensa esta é perfeitamente viável. E a escolha do executor na dispensa de licitação deve se dar com base no mesmo critério que nós utilizamos para selecionar a proposta mais vantajosa para a administração em torneio licitatório, como regra geral, o menor preço. Na dispensa de licitação, portanto, eu devo seguir os mesmos parâmetros. Vejam, a administração, só para citar um exemplo, a dispensa de licitação em razão do valor. Para a administração pública direta, autárquica e fundacional, o valor de limite de dispensa, como é bem conhecido, é R$ 17.600. Se a despesa for R$ 17.600,01, o órgão público já tem que promover licitação. Mas as estatais têm limite de 50 mil. Então, veja, aquilo que eventualmente eu sou, para quem não me conhece, servidor de carreira do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por isso que eu falo nós. Então, para nós que podemos contratar, somos obrigados a licitar a partir de R$ 17.600,01, as estatais ainda estão e vão ainda com um limite mais confortável realizar a licitação. As entidades do Sistema S podem dispensar a licitação até R$ 44 mil. Então, na dispensa, ignorem os parâmetros utilizados no artigo 7º da Instrução Normativa 73/2020 e mantenham os parâmetros utilizados lá no artigo 3º da mesma Instrução Normativa. Ainda no capítulo 3, sobre regras específicas, ele abre no artigo 9º orientações a respeito da pesquisa de preços na contratação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva. Também a esse respeito, nosso livro trata no capítulo 14 do nosso livro, nós tratamos também desse tema. O artigo 9º tem a seguinte redação:
na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviço com dedicação de mão de obra exclusiva, aplica-se o disposto na Instrução Normativa 05 de 2017, observando, no que couber, o disposto nessa instrução normativa. Agora, olha o que diz a respeito da pesquisa de preço a Instrução Normativa 05 de 2017, que trata da contratação de serviços com mão de obra dedicada ou não. O artigo 30 da IN 05. O termo de referência ou projeto básico deve conter, no mínimo, o seguinte conteúdo. Inciso 10. As estimativas detalhadas dos preços com ampla pesquisa de mercado nos termos da Instrução Normativa 05 de junho de 2014, que é a que a nossa nova Instrução Normativa acabou de revogar. No anexo 5, diretrizes da mesma IN 05 de 2017, diretrizes para a elaboração do projeto básico ou termo de referência. Aí, item B2. Por meio de fundamentada pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, ou ainda por meio de adoção de valores constantes de indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outro equivalente, se for o caso. Logo, o artigo 9º nada diz. Recomendo, portanto, mais uma vez, as orientações que nós traçamos a respeito da contratação de serviços terceirizados lá no capítulo 14 do nosso livro. Finalmente, lá nas disposições finais, no artigo 10, nós vamos encontrar, conforme eu disse no início desse nosso vídeo, disposições um pouco mais detalhadas acerca da utilização e da fixação do critério de aceitabilidade de preço máximo. O artigo 10 diz o seguinte: o preço máximo a ser praticado na contratação poderá assumir valor distinto do preço estimado na pesquisa de preço feitas na forma dessa instrução normativa. É uma tese que eu defendo, sempre defendi. Parágrafo 2º. O preço máximo poderá ser definido a partir do preço estimado na pesquisa de preço, acrescido ou subtraído de determinado percentual de forma justificada. E o parágrafo 3º, já comento, o percentual de que trata o parágrafo 2º, esse que acabei de ler, deve ser definido de forma a aliar a atratividade no mercado e a mitigação de risco de sobrepreço. Há casos em que o objeto possui precificação extremamente volátil. Se uma prefeitura, para compra de merenda escolar, compra hortifruti grangeiros e realiza uma pesquisa de preço em uma determinada data, mas só vai realizar a licitação ou a dispensa de licitação, se for o caso, 3 semanas depois, 4 semanas depois, pode ser que entre uma circunstância de safra que altere o preço, tanto para baixo quanto para cima. Né? Então, muitas vezes, possibilitar a fixação de um preço máximo com um parâmetro maior do que o valor estimado pode ser necessário para aproveitar o torneio licitatório. E também pode ocorrer uma situação oposta. Por exemplo, disse anteriormente que serviços profissionais eles tendem a ser, mesmo os licitáveis, eles tendem a não ter uma curva muito linear. Então, eu estou contratando uma auditoria financeira e eu tenho lá uma hora ao homem de R$250, o outro parâmetro que eu encontrei, profissionais, empresas com o mesmo gabarito, pode cobrar 450, o outro pode cobrar 580. Notem que o avanço do preço pode não ser muito linear. Quando isso ocorre, mesmo aplicando o coeficiente de variabilidade, é possível que a gente não consiga identificar qual o que está discrepante, se o que está mais para baixo ou o que está mais para cima. Logo, a utilização de um critério de preço máximo abaixo da média de mercado pode cobrir a função
de atrair ou de forçar a competição a parâmetros mais equânimes. Então isso pode ser bastante útil. Nesse sentido, a norma, penso, foi muito feliz, porque normatizou algo que já era possível realizar, porém, por falta de reserva normativa, por falta de reserva legal, os órgãos da administração evitavam fazê-lo. Bem, pessoal, eu espero que as orientações tenham sido bastante esclarecedoras e, de qualquer modo, eu permaneço à disposição no meu canal e nas redes sociais para tirar as dúvidas que eventualmente vocês tenham. Se vocês quiserem a versão eletrônica do livro que nós publicamos sobre pesquisa de preço e que fiz referência aqui ao longo desse vídeo, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer aí na tela e que vocês vão preencher um formuláriozinho e vão ter acesso ao nosso e-book. E que já vai contar com um encarte com a atualização de acordo com a nova instrução normativa. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.